Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Vamos aí continuar a nossa leitura do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. Já estamos aí quase no final, hein? Hoje nós iremos para a lição 21. E como nós estamos fazendo de maneira mais dinâmica, vamos falar o título e os assuntos principais. Volume 4, lição 21, Viver Cristão, parte 3. O que é primogenitura? Que itens estão incluídos na primogenitura? Por que Deus dá tanta importância para isso? Como obter esse direito? E o que acontece se o desprezarmos? Então, leituras de referência, como sempre a gente dá aqui, Gênesis 25, de 27 a 34, 1 Crônicas 5, 12, Romanos 8, 29, Hebreus 12, 16, do 22 ao 23. Vamos lá para os nossos assuntos, né? No Antigo e no Novo Testamento. Nesta lição, abordaremos o direito de primogenitura, que, segundo a figura e a história do Antigo Testamento, era o direito do primeiro filho à herança, ou seja, às várias bênçãos excelentes dos antepassados. Como veremos nessa lição, o direito de primogenitura incluía a porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Esses três itens têm valor e significado espiritual para os cristãos neotestamentários. Então nós vamos falar desse aspecto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isaac herda tudo de Abraão, herança. É muito importante na Bíblia. Se Abraão tivesse obtido uma nação, mas não tivesse alguém para herdá-la, de quem seria o reino? Para quem seria a bênção de Deus? Para quem seriam as promessas divinas? Era necessário que Abraão tivesse um herdeiro. A primogenitura está relacionada com a herança. Logo, ter um herdeiro é crucial. Abraão não tinha filhos porque Sara, sua esposa, era estéril. Apesar disso, Deus prometeu que ele teria um herdeiro e uma descendência tão numerosa como as estrelas dos céus e a areia na praia do mar. Usando o esforço de sua carne, Abraão gerou de Agar, a escrava egípcia de Sara, Ismael, que simbolizava a tentativa humana de cumprir o propósito de Deus. Isso está em Gênesis 16, 15. Gerar Ismael mediante a própria força natural foi grave ofensa a Deus. E seu propósito, que resultou na interrupção da comunhão de Deus com Abraão por 13 anos. Por essa razão, Ismael não foi considerado descendente de Abraão. Ele não foi o filho da promessa. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus fez uma aliança com ele, Gênesis 17, de 1 a 2. E uma promessa de que Sara daria à luz um filho, que seria o herdeiro, com quem ele estabeleceria sua aliança. Romanos 9, 7 confirma isso. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o filho da promessa e, portanto, aos olhos de Deus, o único filho. Depois que gerou Ismael e Isaque, Abraão ficou viúvo e tomou outra mulher, Quetura, que lhe deu 6 filhos, depois de Isaque. Ele teve no total 8 filhos. Isaque tinha agora outros irmãos, porém, a primogenitura pertencia a ele. Jacó e o direito de primogenitura. Isaque, o filho da promessa, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e a história deles é muito emblemática sobre a questão do direito de primogenitura. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro e, portanto, era o primogênito. Ele tinha o direito a toda a herança do pai e a bênção de Deus. O direito de primogenitura era originalmente dele, mas ele desprezou. Ele o desprezou. Por isso, Romanos 9,13 registra que Deus detestou Esaú e amou a Jacó. Aos olhos do homem, Esaú merecia ser o herdeiro. Ele honrava seu pai e gostava muito dele. Toda vez que saía para caçar, preparava um prato gostoso para o seu pai. Seu pai o amava muito, Gênesis 25, 28. Por outro lado, Jacó era suplantador, isto é, queria ter vantagem sobre os outros.
a qualquer preço. Desde o ventre materno já disputava com o irmão para ver quem nasceria primeiro. Não é por acaso que o registro bíblico diz que na hora do parto Jacó agarrou o calcanhar do irmão. Versículos 22, 25 e 26. Desde o início da vida, Jacó valorizou a primogenitura e usou de todos os meios para obtê-la. Essa atitude foi agradável a Deus. Precisamos ser como Jacó e ter essa mesma atitude. Embora ele a tenha adquirido de forma não muito correta, a nosso ver, Deus o amou porque ele valorizava e amava o direito de primogenitura. E nós sabemos, né, que Jacó obteve a primogenitura porque Esaú voltou cansado da caça, né, do campo, de ter ido caçar, e ele falou, eu preciso de alguma coisa para comer. E aí Jacó ofereceu para ele um prato de lentilha e ele trocou o direito de primogenitura por esse prato de lentilha. Agora a gente vai ver, para fechar o nosso vídeo, a primogenitura no Novo Testamento. O Senhor Jesus era o único Filho de Deus, seu unigênito, João 1,18. Mas por sua morte e ressurreição, sua vida divina foi liberada e foram gerados muitos e muitos irmãos e muitos filhos de Deus. João 12, 24. Ele se tornou primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Por meio desse nascimento divino, nos tornamos filhos de Deus, porque temos a vida divina. Mas é somente pelo crescimento dessa vida que podemos desfrutar do direito de primogenitura. O nascimento é uma coisa, o direito de primogenitura é outra. Esaú e Jacó tiveram o mesmo nascimento, mas apenas um obteve a primogenitura. Igualmente hoje, muitos tornam-se filhos de Deus ao crer no Senhor Jesus, porém poucos valorizam a primogenitura. Isto é, importa-se em crescer em vida a fim de tomar posse da herança que Deus tem para seus filhos. Hoje o direito de primogenitura tem a ver com o crescimento da vida de Deus em nós, né? Não é mais uma questão só física, é uma questão espiritual. Na verdade é toda espiritual, né? Então, o direito de primogenitura hoje, de herdar a vida de Deus, de ser reconhecido, né, como primogênito de Deus, como filho de Deus, é seguir o modelo de Jesus, que é o nosso irmão mais velho, né, o primogênito entre todos os homens, e deixar Deus governar a nossa vida. Então, hoje a primogenitura tem a ver com o governo de Deus sobre nós. Amém? Louvado seja o Senhor.